Olá, o programa Terceiro Setor de hoje fala sobre o Grupo Avançado de Missões Especiais, uma entidade filantrópica fundada por alguns militares e civis e que realizam treinamentos e palestras em redes públicas, privadas, igrejas, sobre a prevenção a drogas, dependentes químicos e comunidades carentes. E para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com Leonardo Santos, que é instrutor, Paulo César Cândido, que é diretor, Vitor Pires Cândido, que é instrutor e assessor de comunicação, e a Letícia Paloma Nascimento, que é instrutora. Sejam muito bem-vindos, gente. Queria começar conversando com vocês, explicando o que é o GAME, que vocês chamam, né? Olá a todos, olá Luciano. É o GAME, Grupo Avançado de Missões Especiais. Tá, e o que vocês fazem? Como é que é o trabalho de vocês? Eu já expliquei um pouquinho agora no começo, mas como é que é o trabalho de vocês? Que tipo de trabalho que vocês realizam? Dá um panorama pra gente aí, pra gente começar o programa. O nosso trabalho, ele começou com um grupo pequeno, que a gente tinha a vontade de qualquer outro tipo de OCIP ou ONG, ajudar moradores de rua. Fazemos entregas de marmitex, pão, o que for necessário para ajudar o próximo, aqueles que são mais vulneráveis. Então nós começamos um grupo pequeno, com poucas pessoas, e esse projeto foi ganhando muita repercussão entre nós mesmos. As pessoas foram gostando, tudo, viu que o nosso objetivo era alcançável, era significativo, então começamos a crescer. Logo nós estamos já... Atualmente nós estamos fazendo palestras sobre drogas, palestras sobre primeiros socorros, também treinamentos em diversos primeiros socorros na selva, sobrevivência na selva, entre várias outras partes. Nosso principal objetivo, desde o começo do GAME até hoje, é ajudar o próximo. Seja entregando um marmitex, seja passando o nosso conhecimento que recebemos a outras pessoas sobre primeiros socorros, sobre a nossa formação que nós temos sobre narcóticos, essa parte. Então, o nosso objetivo mesmo é ajudar a sociedade de um modo geral. Como é que teve esse envolvimento aí dos setores militares, os civis? Era um grupo de amigos no começo? Como é que... No começo, era um grupo de civis, né? Que começou, né, com entrega de marmitex, tudo. Pessoas que queriam ajudar mesmo, sim, que queriam doar o seu tempo para ajudar outras pessoas em situação de vulnerabilidade. Exatamente, Luciano. Então, o pessoal começou a ver os próprios militares, Os militares se interessaram no meio desse processo. Se interessaram porque a gente também adotou, né, a nossa GAME, a disciplina militar. Por quê? Porque há respeito, há hierarquia. Então, para fazer uma coisa mais democrática, uma coisa mais também respeitosa entre todos nós. Então, começou também a chamar a atenção dos militares e também trouxemos também para dentro do nosso grupo. Porém, somos civis e militares. Vocês também, gente, ajudam em tragédias, né? Vocês estavam me contando antes do programa que vocês estiveram em Brumadinho. Como é que foi isso? Isso. Ajudando lá as vítimas lá da barragem que se rompeu lá em Minas Gerais, né? Isso soterrou aí. Foram mais de 200 pessoas mortas, né? Se eu não me engano. Nós estivemos em Brumadinho bem no começo, a tragédia foi de quinta a sexta-feira, né? Já no sábado nós deslocamos a equipe para lá. E Quantas pessoas foram para lá? Foram um total de 4. Tá. E aí, como nós se especializamos na área de sobrevivência e resgate na selva, nós tivemos essa honra, esse privilégio de ser convidado a estar lá junto para fazer esse trabalho de resgate e dar o apoio a demais população. Como que estava a situação lá quando vocês chegaram e como que foi o trabalho de vocês? Assim que nós chegamos lá, estava ainda um pouco meio bagunçado em si, mas aí depois que começou a chegar os demais as instituições, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, os militares, Exército, Aeronáutica. Então nós fomos para o apoio, fomos para o voluntário mesmo. E que tipo de apoio que vocês fizeram lá? Nós fomos por baixo da barragem. Chegamos lá para ver se não achava corpos ou pessoas vivas ou até ajudar em questão levar águas, mantimentos. Então assim, nós fomos fazer um trabalho voluntário. E como que foi essa experiência? Sensacional. Nós tivemos êxito aí, conseguimos ajudar algumas pessoas, achamos infelizmente alguns corpos, mas graças a Deus assim, foi um trabalho excelente, mas infelizmente afetou algumas pessoas, né? Então, aí tem que agora fazer um trabalho aí para poder voltar ao que era antigamente. Tá certo. Aí vocês fazem um trabalho aí, o GAME tem até um kit aqui de primeiros socorros, não é isso? Sim. Conta pra gente o que você trouxe aí pra gente, Leonardo. Olá, Luciano, boa tarde. Esse aqui é um kit que nós trabalhamos com o nosso treinamento de primeiro socorro nas escolas. Nós chamamos de suporte básico de vida. São técnicas básicas para você conseguir salvar uma vida. Às vezes, uma pessoa que já teve caso passado de um simples engasgamento
pode ser o suficiente para a pessoa perder a vida. Uma pessoa que esteja próxima e que tenha uma instrução básica consegue garantir a continuidade da vida dela. O que tem nesse kit aí? Nesse kit aqui, nós temos o básico para você conseguir fazer um suporte até uma equipe de socorro especializada chegar no local. Temos aqui camisinha, que na área militar, na área de socorro militar, é usada para muitas coisas. Muitas coisas. Então, temos luva também. Abre aí pra gente ver. Claro. Temos aqui um pacotinho de camisinha, tá? Um pacote de luva, perdão. Esse aqui é um pacote de luva antialérgico, tá? Então, se alguém tem alguma... lidar mesmo com o ferido, Isso, se alguém tem alguma alergia, ela está esterilizada, está protegida aqui, está totalmente embalada. Um pacote de gaze para retenção de algum sangramento, algum possível sangramento. Absorvente é uma coisa que as pessoas, quando nós falamos, acham bastante estranho, mas é uma coisa que nós usamos demais também. Isso aqui pode salvar uma vida. Pra quê, por exemplo? Dá um exemplo. Situação de absorvente. Às vezes tem algum corte grande, com muito sangramento, precisa estancar aquela hemorragia, o absorvente coloca no local, seguro, começa a pressionar, estanqueia o sangramento. Tá. Pacote de ampolas de soro, tá, para fazer uma esterilização do local. Ataduras, camisinha. A camisinha serve para quê nesse caso aqui? Para esterilizar, para tirar o contato com a mão? A camisinha, ela serve para muitas coisas. O que nós mais usamos ela é para a situação de uma luva improvisada. Imaginei que era uma luva improvisada. Sim, Tá. nós temos só um pacote de luva aqui. Todos nós socorristas andamos com bornal e tem inúmeros pacotes de luvas. Como nós temos apenas um, em muitas situações precisamos de alguém para nos ajudar. Muitas vezes, equipes de socorro não trabalham apenas com um. Então, precisamos de alguma outra pessoa para dar um suporte. Uma tragédia, por exemplo, vocês vão acabar usando Sim, ela como luva. Exatamente. Né? Se eu tiver 2 situações de socorro no mesmo dia e eu não tiver um pacote reserva, posso usar a camisinha como um improviso. Posso usar isso aqui também. Antigamente não era mais aceito, mas hoje em dia já é, com os devidos cuidados, como torniquete em caso de sangramento. Porque ela, em caso de algum machucado. A borracha, né? Ela ajuda Isso, o látex daqui ele vai ajudar a fazer o torniquete. Mas ainda assim, não era mais aceito um tempo atrás, porque as pessoas usavam de uma forma errada. Se o ferimento, tem um ferimento no meu braço, fiz o torniquete, ele está infeccionado, aquele sangue preso aqui, ele pode ocasionar uma infecção, uma inflamação e pode ocasionar uma possível amputação do local. Como que as pessoas podem entrar nessa história, participar? É possível participar? Eu quero ser voluntário, por exemplo, Paloma. As pessoas podem participar, as pessoas podem... Como é que elas fazem? Olá, Luciano. Olá a todos. Então, pode sim participar, qualquer civil ou até mesmo militar pode estar nos ajudando como voluntário, tá bom? Ele chega até nós, pega nosso contato, nós explicamos como funciona a instituição, como acontecem os treinamentos, as missões. Então tem um treinamento antes, não é Sim. assim, chegou e já vai ajudando, não. Tem uma adaptação de 2 semanas, tá bom? A pessoa passando nessa adaptação, ela vai entregar um termo voluntário assinado, tá bom? A partir daí, ela começa a participar das ações que o GAMI pratica. Essa adaptação é uma adaptação no estilo militar, igual aquela adaptação que Sim, é feita? mais ou menos. Ele faz alguns exercícios, a gente ensina, passa algumas coisas de disciplina, hierarquia, algumas coisas, sim, algumas coisas que ele precisa saber antes de entrar na instituição. Tá, e a partir daí a pessoa se credencia, deve ter gente que passa, deve ter gente que não passa nesse treinamento, né? E vocês abrem anualmente ou é contínuo o fluxo de pessoas querendo entrar e passando por esse treinamento? Mas normalmente agora a gente reduziu bastante, até porque nós estamos adaptando algumas coisas, entendeu? Para mais facilitar para a pessoa entrar. Tem muitas pessoas que infelizmente reprovam por algum problema de saúde, alguma coisa ou outra, então a gente está adaptando melhor para todos poderem participar desse voluntarismo. Gente, e histórias, né? Vocês devem ter muita história para contar, né? Assim, de salvamento, de situação, né? Vocês ajudam moradores de rua também da cidade, nessa época de inverno? Você está falando de distribuição de alimento? Sim. Tá. O que vocês têm de história interessante assim para contar, de alguma coisa que vocês já passaram e que mudou a vida de vocês? Olha, Luciano, eu creio que cada um aqui tem uma história para contar. Imagino muitas, não só uma, né? Foram o quê? Desde 2004 que existe o GAMI, né? Então tem 15 anos, né? 15 anos, exatamente. Então, assim, o Victor falando aqui, a parte que mais impactou foi a parte, todas na verdade, mas acho que a que mais tocou é quando a gente vê uma criança. Porque pode tocar num adulto, num senhor de idade,
o que for, mas quando mexe numa criança, a foto de uma criança já, em meio a uma cidade grande, em meio a, às vezes, uma sociedade, um governo, o que for, impacta muitas pessoas. Então, durante todo o crescimento que foi o GAMI até aqui, a gente pegou várias crianças, mas teve uma que eu me lembro que o nome dele era Robert. Ele morava atrás, onde localizava o GAMI, né? A sede do GAMI, né? E a sede de vocês fica onde aqui? Aí fica no Arthur Alvim. Só que Tá. como a gente teve umas mudanças, então a gente teve que adaptar, né? O local, tudo, enfim. Aí esse Robert, ele morava atrás e acontecia algumas coisas dentro da família, tudo. Era uma coisa bem impactante, assim, porque as crianças iam pro local onde ficava a ONG, o GAMI, né? E, sabe, a gente percebia pelo semblante delas a tristeza, né? A falta de alguma coisa. E elas vinham ali como um lugar mesmo de ter uma outra realidade ali Tem com uma outra vocês. realidade. A gente meio que estancava tudo que vinha de ruim do mundo, que passava em casa, na escola, as más influências, e colocava as perspectivas de sonhos, de realidades boas, de sonhos. Porque criança, né, não liga para essas coisas de dinheiro, carro. É uma coisa muito boa, assim, criança. Todos, né, tem uma parte de criança dentro de nós. Enfim, aí o sonho dele era ter uma bicicleta. Qualquer bicicleta, não precisava nem ter freio, só por andar Igual o assim. sonho de muitas crianças, né? Exatamente, Luciano. Então, aí, depois de muito tempo, né, todo mundo da ONG se parabenizando por esse momento, assim, do Robert, né, o sonho dele, a gente foi até a casa dele e não levamos só uma bike, mas levamos duas, que era uma para ele e para uma irmã dele. Olha, Luciano, eu vou te falar, não teve felicidade maior, assim, porque todo voluntário aqui, todos que estão em volta, eu acho que a melhor recompensa que nós podemos ganhar é um sorriso, um abraço. Principalmente uma criança, né? Exatamente. Ver a pessoa receber pelo menos um momento de alegria, que às vezes pode se tornar para a vida toda. E fica aquele momento, tanto na nossa vida, quanto na vida da criança. Essa bicicleta, vocês se cotizaram para comprar essa bicicleta? Vocês conseguiram ela como doação? Tem muitas vezes que a gente consegue acomodação, mas nesse caso a gente se cotizou tudo, cada um fez a sua parte, tudo, e conseguimos realizar a felicidade de uma pessoa, principalmente de uma criança, em um todo, né? De todas que passaram no GAMI, todas foram atingidas, assim, até nós mesmos. Leonardo, vocês trabalham muito com comunidade carente, né? Sim. Como é que é esse trabalho? Explica pra gente melhor esse trabalho que é feito. Nosso trabalho serve de suporte. Muitas vezes algumas comunidades não têm um certo apoio, não têm apoio alimentício, não têm alimentação, ou algum trabalho que nós temos, por exemplo, em aldeias indígenas. São aldeias mais afastadas da sociedade, então tem aqui em São recursos Paulo, inclusive, que tem aqui né? em São Paulo. Então tem recursos mais limitados. Nós, como uma entidade filantrópica, levamos isso a eles, damos esse acesso a eles. A última vez que estivemos foi para entregar ovos de Páscoa para uma aldeia indígena daqui de São Paulo e foi uma experiência extremamente reconfortante. Como é que eles veem essa coisa do ovo de Páscoa, né? Que não é da cultura deles, mas é da cultura vigente e tal. Como é que foi essa relação aí? É uma coisa bem diferente, porque eles não têm tanto contato com isso. Mas, de novo, a mesma coisa que o Vitor falou, ver o sorriso de uma criança por receber alguém diferente, por saber que tem alguém aqui do outro lado que se importa com eles, que transmite essa ponte, que faz essa ponte e tem esse acesso a eles, é uma coisa que não tem preço nenhum pra gente. Além de Brumadinho, vocês também foram em outros locais, né? Eu estava vendo um vídeo de vocês de Santa Catarina, né? Foi 2008, né? Foi 2008. Conta um pouco pra gente desse trabalho que é feito aí com tragédias naturais ou causadas pelo homem. Como é onde vocês já tiveram? Essa tragédia de Santa Catarina foi o primeiro desafio que nós tivemos, porque nós não sabíamos de nada. Fomos lá fazer um trabalho voluntário para poder ajudar. O GAMI tinha 4 anos na época. Tinha 4 anos. E vocês foram na cara e na coragem. Isso, foi recém-nascido. E aí, assim, vimos pela televisão, pela mídia, o que estava acontecendo. Que foi a tragédia das chuvas lá em Santa Catarina, né? Teve deslizamentos da terra, o Morro do Baú. Várias cidades. E nós fomos para o foco da cidade de Itajaí. Tá? E Itajaí foi 90% da cidade estava embaixo d'água. E é uma cidade importante de Santa Catarina, uma das maiores cidades de Santa Catarina, né? Exato. E aí chegamos lá, primeiro assim, fomos entregar as roupas que nós
levamos, e eu falei assim, agora devemos fazer alguma coisa a mais, porque a cidade estava totalmente alagada. Então, primeiro começou aqui com arrecadação de roupas, mantimentos. Conversando, foi falando com a família, e todos colaboraram, falaram, não, vamos lá, eu posso ajudar com isso, eu posso ajudar com aquilo. Alguns empresários também nos ajudaram em questão de combustível, até carro mesmo. Foram de caminhão, de carro? Fomos de caminhão, uma empresa também cedeu um caminhão para levar as doações. E chegamos lá, se apresentamos na Defesa Civil, e aí conhecemos umas pessoas maravilhosas que nós temos contato até o dia de hoje, que é uma família que temos em Itajaí, e fomos ajudar em questão de tirar as pessoas e levar também a alimentação. Porque como a cidade estava embaixo de água, então podia chegar somente o quê? Com bote. Então fomos fazer resgate com bote, e essa foi a nossa primeira experiência que realmente que acordou, que deu essa chama à equipe de fazer um resgate. E aí depois de 2008 começamos aí quase todas as tragédias, né, para dar um apoio voluntário, seja levar uma água, seja uma comida ou até fazer um resgate. Então assim, nós damos um apoio aí para a sociedade, o que for possível. Paloma, vocês estão hoje com quantas pessoas no grupo e como é que é voltar depois de uma ajuda, de uma tragédia, igual o Paulo estava falando? Hoje nós temos 20 pessoas no grupo, ativas, né? Que trabalham constantemente com a gente, vão nos treinamentos, nas palestras, mas por fora ainda tem algumas pessoas que nos ajudam voluntariamente também. São 20 pessoas que são multiplicadoras ali. Sim, que são multiplicadoras, mas temos os de fora também, que nos ajudam com arrecadações, com roupas, com alimentos, para ajudar aqueles que realmente precisam. Pessoas que já têm contato ali com empresários, com a sociedade civil. Enfermeiros, pessoas que trabalham na área da saúde, na área da segurança. E a outra pergunta, em questão de voltar de uma missão, de algum resgate, alguma coisa assim, é uma coisa muito satisfatória, você poder ajudar o próximo, né? Você poder passar um conhecimento, você poder fazer aquilo para ajudar eles, a sociedade, a comunidade que está ali presente, é uma coisa inexplicável. Imagino que vocês voltem muito mais fortalecidos. Sim, e com vontade de fazer mais. 3 vezes mais do que vocês Muito faziam mais. antes. Só da pessoa, por exemplo, era falar um obrigado para você, aquilo já te renova, já te dá forças para você ir muito além. Imagino. Como é que foi, né, essa coisa de passar, Vitor, de passar de um grupo de amigos que quer ajudar virar uma ONG, virar uma ONG, assim? Como é que é esse processo, assim? Né? É difícil, é fácil? Olha, parece muito empecilho, assim, durante a caminhada, tudo, porque crescimento, né, sempre tem um lado bom e um lado ruim, né? As pessoas querem ajudar mesmo, e aquelas que pretendem ajudar, mas no final engana. Enfim. Mas a gente começou com um grupo de amigos e foi ganhando reconhecimento do governo, tudo, tanto que teve as tragédias que aconteciam, as coisas que aconteciam, a gente ia lá. Então, ou seja, como que aconteceu nesses acidentes, nessas tragédias, a gente sempre esteve presente, sempre está de olho na sociedade no que precisa. Então, qualquer acidente que teve, seja no alagamento, tudo assim, a gente sempre estava lá, sempre estava dando o apoio, seja o que for. Então, o governo, as pessoas começaram a ver esse trabalho da gente. Né? Então aquele grupo de amigos pequenos começou olhando assim, falou, vocês são da onde, tudo, viu o projeto de vocês, é muito legal, tá sempre aí colaborando com a sociedade, independente do que for, tem como eu me ingressar, tudo. E aí, nesse caso, começou vendo pessoas, autoridades, a autoridades foi vendo assim e foi reconhecendo. Então a gente ganhou tanto uma ajuda da parte financeira de empresários, né, mas quando começou a entrar mais pessoas militares, civis, pessoas que queriam ajudar, independente do que for, começou crescendo, então a gente começou a se tornar uma ONG, né? Sem investimentos, sem fins lucrativos, para poder ajudar os outros. Então, o que a gente puder estar fazendo em questão, qualquer for, um abraço, um sorriso, a felicidade que a gente fala, né? Mas o processo de virar uma ONG é um processo hoje burocrático, é fácil virar uma ONG? Até dica mesmo para quem está em casa, né? Que já tem alguma atividade, é difícil virar uma ONG, assim, formalizada, assim, formalizar a documentação? Como que é esse processo? É um processo delicado, assim, porque tem 2 tipos, né? A ONG e a OCIP, né? A ONG é significativa, a OCIP é quase a mesma coisa de uma ONG. Nesse caso, foi um processo bem delicado, porque envolve muito burocracia, né? Porque tem a parte do quê? Se tem um estabelecimento, você tem que estar levando a pessoa lá do representante, né? Um representante é uma autoridade pública, para estar mostrando o trabalho. Então, para você poder entrar no registro, para você poder entrar suponhamos, numa arrecadação de alimentos, poder estar fazendo os projetos, poder estar fazendo o site, pede uma autorização. Então,
Então, ou seja, porque às vezes as pessoas querem fazer uma doação, mas perguntam, mas será que é confiável? Será que é uma ONG mesmo? Então a gente tem todo um papel assim para poder aprovar também pelo Ministério Público também, que tem que estar reconhecendo que a gente é uma ONG sem fins lucrativos. Então aí a pessoa acaba fazendo essa doação. Então é um processo bem delicado, é papéis, é visita também de pessoas também para ver o local. Então é um processo assim bem delicado, assim, bem complicadinho assim para fazer. Demorou assim um tempo, mas graças a Deus estamos aí até hoje. Tá certo. Leonardo, eu vejo que vocês estão uniformizados, assim, né? Qual que é a diferença que o uniforme faz, assim, num trabalho, principalmente numa tragédia ou num atendimento à população? Eles veem que é algo organizado, que está ali em volta deles. É o respeito mesmo, a questão do uniforme? Sim, é um reconhecimento total. Numa situação um uniforme já é conhecido, o fardamento já é uma coisa conhecida hoje em dia. Numa situação de desastre, uma situação de tragédia, pode ter certeza, uma pessoa que veste um fardamento vai ser o centro das atenções naquele local. Todo mundo que precisar de uma ajuda vai correr atrás daquela pessoa. Nós normalmente estamos identificados com a cruz vermelha no braço para a pessoa saber que nós estamos preparados para socorrê-la a qualquer momento. Eles, né? Rolou esse treinamento e tal. Agora, por exemplo, a gente está agora, né, emergência na Amazônia, queimada e tal. Esse tipo de tragédia ambiental, vocês também atuam nisso? Né? Isso, atuamos. Nós tivemos aí o contato com a Defesa Civil de alguns estados, tá? Tá tendo essa dificuldade realmente de chegar a algumas pessoas e nós estamos tentando auxiliar aqui de São Paulo para poder enviar alguma coisa. Só que como está entrando já o governo e está chegando algumas verbas de fora, então assim, ele falou, o nosso apoio em si é questão de voluntários. Então nós estamos estudando para realmente enviar pessoas para poder ajudar no combate ao incêndio. Só que nós estamos esperando a resposta da Defesa Civil de cada estado. Tá? Tá. E aí, Paloma, existe um planejamento anterior, né? Como é que é feito esse planejamento? Como que é estruturada a ajuda? Né? Como que é feito um trabalho de ajuda? No jornalismo, a gente também faz esse treinamento, às vezes, né? Quer fazer uma cobertura fora, internacional, você tem que planejar, tem que contar com o inesperado, quem que vai ser sua fonte, né? Quem que você vai recorrer e tal. Como que é esse planejamento no caso de vocês, assim, de uma ONG? Então, a primeira coisa que nós realizamos nós juntamos toda a equipe, fazemos uma reunião, conversamos, pesquisamos o que realmente eles precisam lá, conversamos com as autoridades do local, Defesa Civil, até mesmo a Prefeitura, tá bom? Depois que nós recolhemos todos esses dados, a gente coloca publicações na nossa página, no nosso Facebook, no nosso Instagram, para pessoas doarem alguma coisa. Por exemplo, se o local está precisando de alimento, de roupa, a gente pede essas doações, mas também nós nos reunimos, fazemos um trabalho voluntário no Farol, que nós levamos uma sacolinha, está até com o Vitor ali a sacolinha, nós passamos essa sacolinha, passamos um folheto informando todo o nosso trabalho, o que nós desenvolvemos e pedimos qualquer valor para a pessoa. E todo esse valor que nós recebemos é revertido para essas situações. Vitor, mostra pra gente, fala um pouco pra gente o que tem dentro dessa sacolinha. Então, essa sacolinha, ela mostra todo o nosso trabalho que foi feito. Então, aqui a gente fala desde a palestra sobre drogas até a palestra sobre primeiros socorros que nós temos aqui. Então, a gente fala qualquer quantia. Porque às vezes você chega no Farol, as pessoas já ignoram já. A gente pede qualquer quantia, a gente entrega... De R$1 até... Qualquer quantia, aí a gente explica tudo, o nosso trabalho para elas, e elas acabam se interessando, porque é um papelzinho, mas porém já conta uma história enorme sobre nós. Também não só como esse papelzinho, a gente também atendeu mais de 41 escolas, atingindo 4.000 pessoas. Então, essa sacolinha é o que dá continuidade ao nosso trabalho, que dá continuidade a gente estar indo em certos lugares que precisam de ajuda, gasolina, o que for, a gente precisa também estar correndo atrás e também passando a nossa visão para a sociedade, para o reconhecimento ser maior e para que os outros também vejam o que passa, né, nos outros lugares, na Amazônia, quando aconteceu, em outros lugares também, e também do lado da casa delas, porque às vezes tem um morador de rua, uma pessoa precisando também, mas também nós queremos passar através dessa sacolinha, não só o que nós precisamos, mas também o que as pessoas precisam fazer pelo próximo. Então a gente tem aqui toda a nossa informação aqui, e essa sacolinha a gente trouxe, né, o Grupo Gami queria dar ao Luciano também, né, porque agradecer a oportunidade, né, porque aqui mostra todo o nosso trabalho e tudo que nós fazemos. Tá certo.
Muito obrigado pela sacola. Agora, me diz uma coisa, Leonardo, como é que é o trabalho de drogas com vocês? Como é que vocês vão nas escolas, vocês orientam a comunidade? Como que é feito esse trabalho? Nosso trabalho de prevenção ao uso nocivo de drogas, nós trabalhamos em instituições públicas e privadas, trabalhamos de uma forma mais expositiva e dinâmica. Existem outros programas que são de formas mais leves, por assim dizer, que não mostram exatamente o que acontece por uma questão de atingir uma idade específica da pessoa que está assistindo, normalmente abaixo de 12 anos. Nós trabalhamos dos 15 para cima, em alguns casos até trabalhamos com 14 e 13. Por que dos 15 para cima? Podemos mostrar de um jeito mais expositivo, podemos mostrar de um jeito mais, não prático, mas de uma forma que ela veja realmente o que está acontecendo. Usamos vídeos, usamos fotos de situações reais e algumas dinâmicas durante a palestra para ela entender como funciona o uso de alguma substância, de forma obviamente diferenciada, para grudar aquilo na cabeça deles de uma forma mais rígida. Como que é esse trabalho, assim? Vocês falam sobre as drogas, sobre a influência, alguém que aparece às vezes na porta da escola, ou na comunidade onde a pessoa mora, no bairro onde a pessoa mora. Como é que é, na prática, assim, o que vocês falam, qual que é a conversa que vocês têm lá com os alunos dentro da escola? Luciano, todo esse projeto das palestras sobre drogas começou o quê? Ver a necessidade da rua. Hoje, infelizmente, nas capitais e em outros lugares, nós temos muito problema sobre drogadição. E nós percebemos em si que dentro das escolas estava aumentando mais aquela curiosidade, principalmente no meio dos adolescentes. E aí tivemos esse impacto, vamos fazer a primeira vez uma palestra sobre drogas. E eles amaram. Por quê? Eles sabem o que é droga, mas não têm o conhecimento que acontece atrás disso. E aí é o que acontece. E as consequências disso, né? As consequências. Então nós levamos sobre todos os tipos de drogas, tá? Até as lícitas, ilícitas, para mostrar o que acontece. Eles vão manuseando algumas coisas, alguns materiais para mostrar quais são os tipos de drogas, as consequências, tá? Para tirar totalmente aquela curiosidade, mas de uma forma dinâmica, tá? Com várias brincadeiras, conversas, e aí nós temos alcançado aí mais ou menos aí mais de 5.000 crianças e adolescentes, não somente aqui na cidade de São Paulo. Já tivemos o convite para os outros estados, Rio Grande do Sul, Amazonas, nós fazemos um trabalho principalmente em questão de fronteira, para levar o conhecimento, porque não adianta somente combater as drogas, mas também tem que fazer o quê? Prevenir. Tem que levar o conhecimento ao público, o que acontece mesmo. Porque, assim, a repreensão tem que ser feita assim, mas quando você tira um também das drogas, entra outros. Mas o trabalho eficaz sempre foi a prevenção. Como que a comunidade escolar recebeu vocês, assim, Paloma? As diretoras, as coordenadoras dos colégios, principalmente os públicos, nos chamam bastante. Porque hoje, infelizmente, a droga está entrando no meio das escolas de uma forma terrível. Então, eles chamam a gente porque é um trabalho que muitos já conhecem, recomendam. A gente trabalha há muitos anos. Tem um colégio que a gente trabalha há mais de 4 anos. Ele recomendou para a maioria das escolas do nosso bairro, né? Não só do nosso bairro, como de São Paulo inteiro e até mesmo o Brasil. Então, elas chamam a gente para passar aquilo que elas não conseguem passar para os alunos, entendeu? E os alunos abraçam de uma forma que a gente fica impressionado às vezes. Muitos, infelizmente, usam a droga, mas não sabem das suas consequências. Ou usou por influência do amiguinho, da comunidade em si, e não sabe as suas consequências. São menores de idade? Na maioria das vezes, sim, são menores de idade. Infelizmente, são menores de idade. Mas também temos casos com pessoas maiores de idade já, né? Mas, infelizmente, esses que são menores de idade, muitas vezes crianças, vão na inocência, usa por que o amiguinho recomendou. Então, eles não sabem o que realmente gera a consequência de usar aquele tipo de substância, entendeu? Então, os colégios nos chamam para isso, para estar ajudando os alunos, para estar fazendo mesmo a prevenção ao uso nocivo de drogas, tá bom? E é uma coisa que sensacional, os alunos abraçam, quando eles vê que a gente está explicando as drogas, eles fazem perguntas sobre isso, sobre aquilo, questionam bastante, às vezes muitos falam que não sabia que aquilo causava aquela situação, muitos têm familiares que fazem o uso da substância também,
entendeu? Então eles ficam bastante felizes com o tema, por incrível que pareça. Com o tema de drogas, os alunos às vezes ficam muito felizes que a gente está abordando esse tema com eles, está explicando direitinho. Basicamente isso, né? Além desse trabalho com drogas, quais são e tragédias e tal, quais são as outras frentes que vocês trabalham? A gente também trabalha com, né, o treinamento de primeiros socorros, que também a gente faz na unidade pública, né, como que a gente falou aqui. Exato. E também a gente faz treinamento de selva, para as pessoas que também querem testar os seus limites, querem às vezes entrar em uma área militar, a gente também acaba passando esse treinamento para eles. Tá até aqui no Brasão, resgate e sobrevivência na selva, né? Exatamente, Luciano. Então a gente acaba fazendo diversos treinamentos na selva, né? Quando a gente faz a publicação, tudo, tem pessoas que se interessam, às vezes para testar os seus limites, às vezes para querer entrar em alguma área militar. Como que é esse treinamento na selva? Conta pra gente. A gente ultimamente faz ele de 3 a 5 dias. A gente passa diversos temas. A gente passa sobre resgate em heliponto, a gente passa sobrevivência na selva, né? Alimento, água, como faz a moradia. Então a gente passa praticamente o beabá de como sobreviver na selva e fazer também o resgate. A gente também faz outros tipos de coisas também, que é sacolinha, né? Que a gente faz um trabalho nos faróis. Então, é o treinamento na selva, a gente é o que costuma fazer de 3 a 5 dias, abordando todos esses temas para as pessoas que se interessam nessa área. E o treinamento é feito aqui próximo de São Paulo ou é feito em algum lugar mais distante? É feito em Juquitiba, Tá. interior de São Paulo. E aí vocês vão para o meio da selva, ficam lá isolados e ficam esses 3 a 5 dias. As pessoas devem ficar com medo no começo, não ficam não? Assim? No começo, né, como a gente explica tudo, a gente entrega um papel para eles, um termo de autorização para assinar tudo, problema de doença, problema cardíaco, o que for. Então as pessoas ficam com medo, né? Às vezes até cada um de nós já passou por esse momento, né? Ficamos com medo. Mas no final de tudo é uma sensação de querer voltar, sabe? Querer voltar ao primeiro dia. Porque o que aprende não é só questão de como sobreviver no meio da mata, mas cria uma família, né? Porque a gente trabalha em equipe, então o trabalho em equipe gera uma família, tá ali ajudando o próximo, dando um incentivo, falar, vamos, você consegue, você vai conseguir tirar essa vítima daí. Então é mais do que um simples treinamento de resgate. É onde o ser humano ele começa a trabalhar em equipe com a sociedade e também se auto-reconhece. Então é um treinamento assim que atinge várias formas de cada ser humano. Tenho certeza que é sensacional, assim. Leonardo, vocês são muito jovens, né? Vejo que vocês têm o quê? 20 e poucos anos? Ou 30 e poucos anos e tal? Quase por aí, recém-nascido. Por aí. Tá. Eu vejo como é que é essa coisa assim, né? De buscar esse propósito logo cedo. Se o grupo existe há 15 anos, vocês estão desde o começo, ou muita gente entrou depois e tal. Vocês começaram muito jovens, mais jovens ainda, adolescentes, né? Imagino eu. Como é que foi essa coisa de crescer e chegar na vida adulta num grupo de ajuda, num grupo de voluntários que depois virou uma ONG, virou uma coisa séria e tal? Como é que foi isso? No meu caso, pessoalmente, sempre foi um sonho meu partir para essa área militar. Então, para mim, foi mais tranquilo. Hoje em dia, nós trabalhamos muito com jovens, porque, querendo ou não, são desses jovens que sairá um próximo promotor de justiça, um próximo presidente do Brasil, um próximo tenente da Polícia Militar, um próximo enfermeiro. Nós precisamos ter a consciência de colocar a cabeça deles no lugar certo. Como a Nascimento disse, hoje em dia muitos jovens estão indo para esse mundo das drogas. E são esses jovens que futuramente darão andamento ao Brasil. Nós trabalhamos com ele, garantindo o futuro da nossa própria nação. Então, você que trabalha com comunicação, também assessor de comunicação do grupo, qual que é a importância das redes sociais nesse contexto assim, de vocês? Assim, hoje, né, com a mediatização da sociedade, todo mundo está muito ligado ali no smartphone e tal. Como é que é esse trabalho através das redes sociais? É um trabalho muito importante e significativo. Qualquer coisa que nós postamos, seja em qualquer rede social, é importante. Porque além de a gente mostrar o que nós vamos fazer, em que cidade vamos ajudar, qual que é o nosso projeto, a gente também mostra o que nós estamos fazendo, o que também podemos fazer a essa pessoa. Então, como né, a tecnologia está nas nossas mãos, nós sempre postamos algo sobre, todos os dias, feriados, postamos algo sobre nós, feriado nacional, o que for, a gente sempre está postando coisas, frases de incentivo, o que for, treinamentos, onde nós estamos. Então, a gente sempre fica ligado também com o mundo tecnológico para mostrar como que está o andamento do GAMI, né?
os lugares onde nós estamos indo, as palestras, tudo. Então, sempre tirando fotos, fazendo também a parte também de vídeos também. Então, toda essa parte de comunicação é sim muito importante também para pedir uma arrecadação, o que for, arrecadação, comunicar e também mostrar para o pessoal o nosso projeto, né, que está crescendo cada vez mais e mais. Onde vocês querem chegar com essa história? Onde nós queremos chegar? Mudar uma pessoa de cada vez. Bacana. Um dia uma pessoa falou assim para mim, não esqueço jamais. Vocês nunca vão mudar o mundo. Eu falei assim, e quem falou que eu quero mudar o mundo? Eu quero mudar o mundo de cada pessoa. Se eu conseguir mudar, se nós conseguirmos mudar o mundo de cada pessoa, esse Brasil, esse mundo vai ser melhor. Às vezes nós jogamos a competência para algumas instituições e esquecemos que nós podemos fazer diferença. Então, nós estamos tentando salvar a vida um de cada vez. Primeiro a nossa vida, depois as demais. Para a gente encerrar o programa, como é que as pessoas podem ajudar vocês? Hoje nós temos várias formas para nos ajudar. Tá? Nós temos um projeto aí que agora é um desafio para nós. Então, estamos atrás de 2 motocicletas para dar um apoio a comunidades, às vezes carentes, na área de emergência. Tem algum site que as pessoas podem acessar para ajudar? O site tem, é o www.projetogami.org.br. Só que esse site está desatualizado e nós estamos já arrumando. Mas lá eles conseguem acessar e ter o contato de vocês, Tem todos ligar os para vocês? contatos, tem pelo Facebook, que é o Grupo Avançado de Missões Especiais. O Instagram é o Gami Oficial BR. E também tem os contatos nessas redes sociais. Tá certo, gente. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. O programa Terceiro Setor de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo no canal da TV Alesp, no YouTube. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância aí para a sociedade. Até lá.